Irmãos, bom dia a todos. Nós queremos falar de um assunto hoje que todo assunto que a gente fala aqui é super importante, mas nós queremos falar de um assunto hoje e os irmãos também podem compartilhar se quiserem, porque é escola dominical, não é uma pregação normal dentro de público, né? Irmãos, eu não sei se vocês têm percebido, nós lemos notícias, nós vemos que muitas vezes as nossas autoridades, elas têm, de alguma forma, como digo assim, tomado certas decisões fora da nossa Constituição, por exemplo. Alguns juízes, alguns governantes, algumas pessoas que governam o nosso país têm atravancado muitas vezes a nossa legislação, não têm obedecido a nossa Constituição e têm assim de alguma forma feito coisas erradas baseadas em certas leis que eles mesmos criaram para si próprios. E a gente vê que a corrupção ela é um mal muito grande. A corrupção consiste em que, na questão do Estado, os nossos governantes, eles ferem a legislação para proveito próprio. E a gente vê que essa questão, muitas vezes, no nosso país está acontecendo hoje. E isso nos leva a ficar, às vezes, chateados, aborrecidos por causa disso. Quando nós vemos que as leis não são cumpridas, né? Quando nós vemos que as leis não são seguidas. E muitas vezes o nosso jurídico, e muitas vezes as pessoas que forem escolhidas para administrarem a legislação, para aplicarem a lei, elas não fazem muitas vezes. Isso nos traz angústia, isso nos traz muitas vezes chateação e aborrecimento, não é? Quando nós abrimos, não, já passou. Quando nós ligamos na internet e vemos as notícias, a gente vê cada absurdo muitas vezes. Pessoas que deveriam estar presas por causa dos seus crimes estão soltas, né? E algumas pessoas que talvez não devessem estar presas por um crime tão pequeno, né, estão presas. Então a gente vê uma certa disfarçatez. E a questão que nos pesa muito hoje, como crentes, a pergunta é: e aí? Nós, como crentes, nós devemos nos submeter aos nossos líderes? Nós devemos nos submeter às autoridades constituídas? O que a Bíblia nos fala a respeito disso? E hoje nós iremos tratar desse assunto. E os irmãos podem contribuir com perguntas e colocações também, tá bom, irmãos? Nós devemos nos submeter a um governo corrupto, por exemplo, a um governante corrupto, né? A legisladores corruptos. Nós devemos nos submeter? Nós vamos pautar na palavra do Senhor para dizer se sim ou se não. Diga, irmã. Sábado passado nós tivemos um culto na casa da minha irmã, o pastor Laílson veio, e aí nós fizemos o culto da família. E na família tem uma juíza, né? E ela estava lá, que é a esposa do meu sobrinho. E o assunto que ele falou era justamente sobre família. Aí ele abordou a questão do homossexualismo, né? Do que a palavra dizia, que era homem e mulher, macho, fêmea. E aí eu fiquei pensando na cabeça daquela pessoa que não tem o conhecimento da palavra, né? E que é responsável por garantir os direitos, entre aspas, né? Das pessoas. E aí eu fiquei ao mesmo tempo pensando o que ela poderia estar confabulando na mente dela, né? E ao mesmo tempo orando. E ali todo mundo, no final, ela fez a decisão dela. Né? Então eu vejo assim que um dos gargalos assim, em relação à questão do evangelho, da palavra, porque vai chegar um tempo que não vai ter mais, porque eles vão adentrar as igrejas, né? Sim, e vão querer ter os mesmos direitos e baseado na lei que hoje vigora no país. E nos está protegendo. E aí nós vamos ter que, entre a palavra e a lei. Aí eu fico pensando nesse contexto aí, como que vai acontecer. Vamos ver como é que vai ficar então. Então vamos abrir nossas Bíblias, vamos primeiro abrir para Romanos, capítulo 13, de 1 a 7, tá bom? E depois nós vamos ler João 19, 10 e 11. Então vamos lá primeiro para Romanos 13, de 1 a 7.
Vamos nos embasar na palavra do Senhor e depois, quando terminarmos essa preleção aqui, nós vamos. Hã? Tá bom, tá bom. E depois dessa preleção aqui, nós vamos então ver qual a nossa posição como crente nesse mundo, onde realmente o pecado está se tornando legal, né? Ou seja, a sociedade ela está tornando o que é errado certo e o que é certo errado. Romanos capítulo 13, versos de 1 a 7. Vamos ler isso? Os irmãos podem acompanhar. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer autoridades? Faz o bem e terás louvor dela, porque ele é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Agora vamos lá para João 19, versículo 10 e versículo 11. João, capítulo 19, versículo 10 e versículo 11. Diz assim: disse-lhe, pois, Pilatos: não falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nem poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Irmãos, muito bem. A primeira coisa que devemos ter consciência como crentes é que toda a autoridade parte de Deus. Ninguém toma aqui na terra a autoridade para si que Deus não permitiu. E é aí que vai entrar justamente a nossa explicação, né? Então, quer dizer que todos que estão em poder no mundo hoje, Deus permitiu? Sim. Inclusive os corruptos? Sim. Inclusive os que tratam mal os seus servos? Sim. Aí vamos resolver esse negócio, né? Então quer dizer que Deus, que todo mundo que está em um estado de eminência de agir, de autoridade, de poder, Deus permitiu. Deus permitiu. É corrente no noticiário dizer assim: olha, o atual presidente nosso, o presidente Lula, ele está no poder porque o STF roubou. Aí tá, não, ele roubou para cá, não sei o quê. Mas se o STF roubou, Deus permitiu? E Deus então ele concorda com esse negócio, né? Vamos ver isso aqui então, tá bom, irmãos? Primeiro, quando Paulo, aqui duas situações, vamos lá, de Jesus. Jesus estava perante Pilatos e ele estava submetido à autoridade daquele homem, ele sendo Deus. Ele estava submetido à autoridade de Pilatos. E Pilatos fala: olha, tu não dizes nada, tu não sabe que tem poder para te crucificar e poder para te soltar. Ele disse: nem o poder terias sobre mim se do céu não te fosse dado. Nas palavras de Jesus, nós entendemos assim que toda autoridade só vem de Deus. Toda ela. Nenhum homem toma para si a autoridade qualquer que Deus não permita. Aí nós vamos lá para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ele também concorda plenamente com as palavras do Senhor, quando ele faz essa dissertação em Romanos capítulo 13, versículo 7 em diante, 1 e 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Ele não fala assim, toda mulher, todo homem, criança, não, ele fala toda alma, generalizando, todos estejam sujeitos a autoridades superiores. Aí ele vai discorrer o que é que elas fazem. E elas foram instituídas
justamente para manter a estrutura de uma coisa boa, manter a lei e a ordem e punir os crimes, e punir a corrupção. Ok, muito bem. Só que nós sabemos que quem está na autoridade são homens. Quando falo homens, estou colocando homens e mulheres, tá bom? No contexto antropológico, homens e mulheres. Então, são homens, e os homens são pecadores, e são falhos, e são corruptos. Por exemplo, na época em que Jesus teve essa conversa com Pilatos, o imperador daquela época era Tibério, imperador romano, né? Ele foi um imperador um tanto não muito ruim. Mas quando Paulo escreve essa carta aos romanos aqui, o imperador foi um dos piores imperadores que existiu do Império Romano, né? E esse homem era terrível, esse homem. Mas Paulo diz assim, olha, não se submetam à autoridade. Ele é autoridade, não é? Se submetam. Você nunca vai ver na Bíblia, nunca vai ler na Bíblia, ela nos incentivando a fazer motim contra as autoridades instituídas. Você não vai ver isso. Não vai ver. Ela não incentiva isso. Se alguém puder mostrar algum versículo que diz que desobedecer a autoridade, ele fala que eu sei qual é. Mas ela não incentiva-nos a fazer isso. Diz, olha, se submeta. Agora sim, muito bem. Quais são as nossas autoridades que nós temos em nível superior aqui no Brasil? Vamos falar do nosso país. Né? Nós temos o presidente da República, nós temos os governadores, os prefeitos, os ministros das cortes, STF, PJ, os ministros de Estado, os presidentes das casas legislativas, Congresso Nacional, aqui a nossa Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a Câmara dos Vereadores aqui, nós temos diretores de escola, nós temos os líderes religiosos, são autoridades constituídas por Deus. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas. Então está muito claro, ninguém pode pensar diferente, tá bom? E aí Paulo, ele começa a colocar certas coisas para nós que somos crentes e para o mundo também que não entende isso, né? Por isso, quem resiste, ou seja, quem não se sujeita à autoridade, à ordenação de Deus, e quem não resiste, quem resiste à autoridade, trará a si mesmo condenação. As autoridades foram constituídas por Deus para coibir os crimes de toda espécie. Porque, como cidadãos, nós devemos então nos submeter às autoridades constituídas. E aí que está o problema que temos que resolver, tá, irmãos? Aí vai falando aqui ainda, dissertando sobre Romanos 13, de 1 a 7, ele fala assim, olha, porque os magistrados não são para terror, mas para boas obras, né? Eles são para coibir os crimes, eles são para não deixar os crimes se arrastrarem, e assim vai, né? E aqui uma coisa interessante, né? Sabia que todas as autoridades, sejam elas quem forem, crentes ou não, elas são ministros de Deus para o bem? Deus estabeleceu como seu ministro para o bem. Sabia disso? Então, podemos dizer que o presidente da República ele é o ministro de Deus, nesse contexto Podemos dizer que o presidente do STF é ministro de Deus? Sim, é. Então, Deus ordenou as autoridades terrenas para executar que justiça, irmão? Os homens? Não, outra coisa mais. Se toda autoridade vem de Deus, então todo e qualquer tipo de justiça também vem de Deus. Nós não temos justiça própria, irmãos. Já perceberam isso? Por exemplo, eu não posso falar do pecado de alguém porque eu também tenho, mesmo que tenha impotência. Eu não posso dizer que alguém é pecador, assim, falar do pecado de alguém se olhar para mim que eu também sou pecador. Então, os mesmos pecados, impotência ou não, que alguém tem, eu também tenho. A diferença é que nós, como crentes, quando vamos corrigir alguém, nós não vamos corrigir pela nossa justiça, nós vamos corrigir pela autoridade que Deus nos deu, não nossa. Por isso que podemos corrigir os crentes da igreja, julgá-los, corrigir os pecados, mas não por nós próprios. Entenderam bem? Porque não temos justiça própria. Então, se eu, naturalmente, Vitor, aponto o pecado de alguém, eu também tenho meu pecado.
Mesmo que não esteja nos meus braços, mesmo que não esteja no meu movimento, ele está em potência aqui dentro. Todos nós somos pecadores. Todos os piores pecados que você vê alguém cometer, nós também temos em potencial para assim fazer. Tá? Então, Deus ordenou às autoridades terrenas para executar a justiça de Deus na terra. Olha um exemplo. O povo de Israel foi levado cativo por causa da corrupção da autoridade, sabia? Olha, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, se você ler os livros, os profetas, antes do exílio, você vai ver que todo o governo dos israelitas estava tomado por corrupção, sabia? Era um governo corrupto. Além de terem deixado o Senhor, ainda eram corruptos. E essa foi uma das causas de Deus ter permitido, então, que eles fossem levados cativos para a Babilônia. Muito bem, agora temos uma pergunta que é importante. Por que, como crentes salvos, devemos nos submeter às autoridades constituídas? Nós nos submetemos às autoridades constituídas? Nos obedecemos às autoridades? Mesmo elas sendo corruptas? Devemos fazer isso? Devemos ou não? Queria a mente dos irmãos. Mesmo sendo corruptas, devemos nos submeter? Eu acredito que sim, porque a autoridade, ela não foi dada por Deus. Sim. Se a autoridade foi dada por Deus, independente de... Eu não vou questionar a vontade de Deus. Aí tem aquela questão assim que que ele diz na própria palavra, né, que às vezes ele permite que as autoridades nos punham por causa dos nossos erros, né, de algo que o povo faz que não agrada a Deus. É uma forma de também colocar a mão sobre o povo, né? A nossa missão sim deve ser. Agora tem uma questão. A autoridade que Deus deu é baseada na sua justiça, ela é pura e perfeita. Só que quando os homens eles vão exercer autoridades, eles colocam seus pecados, suas corrupções. Essa é a questão. Sempre o que vem de Deus é perfeito. Mas quando chega nos homens, eles misturam com seus pecados, misturam com suas corrupções. E mesmo assim devemos obedecer, sim. Devemos obedecer no que é correto, no que é certo. E eu quero falar para vocês um exemplo agora, desse sentido. Todos, não importa quem seja, todos são objetos da morte de Cristo. Cristo morreu por todas as pessoas. Todas as pessoas. Todos. Deus quando Cristo morreu, ele disse: vou morrer por homem, por mulher, vou morrer pelo preto, pelo branco, não, ele morreu por todos. Por exemplo, agora, como a senhora falou, irmão, nós temos agora, atualmente, a legislação ela está protegendo as pessoas que são homossexuais, por exemplo, dando direitos, essas coisas todas, né? Nunca deve ser da nossa índole como crente, nunca deve existir um preconceito contra qualquer tipo de pessoa, seja classe for. Lembre-se de uma coisa: Jesus pregou para pecadores, para publicanos, pregou para prostitutas, não foi? O Senhor não teve essa concepção de dizer, não, esse aqui não julgou, o Senhor não julgou. A nossa postura com relação a essa questão de todo crente é justamente pregar esse evangelho, independente de quem seja a pessoa ou a sua condição. A minha postura na universidade é assim: eu tenho alunos e professores colegas meus que são homossexuais. E eu me respeito como pessoas. E eles sabem muito bem, eles me respeitam. Eu respeito como pessoa, e eles sabem que para mim são pessoas como qualquer outra. A diferença é que eu não compartilho, e aí sim, não sou obrigado a compartilhar e a compactuar dos valores que eles têm. E isso a legislação não pode obrigar. Nós compactuarmos e compartilhar dos valores. E isso leva a uma outra coisa, tanto que a pregação do Evangelho que nós fazemos não é de imposição para ninguém. Não devemos impor. O termo pregar quer dizer falar de Deus, falar da salvação, mas nunca impor. Então devemos nos basear por nós mesmos. Se o Evangelho não é imposto,
ele é apenas pregado, então também não tem obrigação de compactuar de valores de outros grupos. Mas nós podemos conviver como profissionais, como pessoas, respeitando mutuamente. A minha postura na universidade é assim: eles me respeitam e eu respeito eles. Só que eles sabem que eu não compactuo dos valores. Trato todo mundo igual em sala de aula. Todo mundo. Eu até brinco muitas vezes com alguns colegas meus na faculdade, dizer assim: olha, se por acaso chegar aqui um homem de vestido, salto alto, dizendo que o nome dele é Márcia, e quiser que eu chame para esse nome, eu vou chamar. Tudo bem, Márcia? Márcia, presente. Ok. Entenderam, irmãos? Tudo bem. Eu estou pecando com isso? Não, estou obedecendo uma legislação. Agora, se essa legislação me forçasse a compactuar dos valores da Márcia, aí eu teria, aí entra uma questão, aí eu vou obedecer à principal lei, que é do Senhor, não a que os homens estão colocando. E isso não é motivo. Tudo aquilo, irmãos, qualquer regra ou lei que venha de encontro à nossa fé, nós não somos obrigados a obedecer. Porque o que vem de encontro à nossa fé não é de Deus, é dos homens. Aí é diferente. Notaram que toda autoridade vem de Deus, mas os homens eles podem pegar essa autoridade e trabalhar de forma errada. Então, não nos convém, nesse caso, aceitar todo e qualquer tipo de regra que venha contra a nossa fé e contra os nossos valores. Mas nós podemos conviver sim com os pecadores perdidos, obedecendo a legislação normal, social, como temos visto aí, como temos verificado, sem nenhum problema. Tá bom? Portanto, é necessário, porque foi o Senhor que mandou, né, que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, ou seja, se você faz alguma coisa, se você rouba, se você mata, você é preso, né? Mas também pela consciência. Aqui que está a questão normal. Me deu, alguém sabe um exemplo de Jesus obedecendo à lei romana? Alguém está obedecendo? Obedecendo. Ele obedeceu, mas o exemplo que ele obedeceu, alguém sabe? Pagando imposto lá. Pagando imposto. Aí você, não é pagando imposto, todo mundo paga, né? A gente fala como é que era imposto, né? Existia lá na Judéia, os judeus não tinham uma moeda normal. Ou eles usavam moeda romana ou usavam moeda grega. Era mais comum usar a moeda grega como moeda corrente de compra e venda. Existia uma moeda grega chamada dracma. A Bíblia tem inclusive exemplo. A dracma, ela simbolizava uma diária de um trabalhador. Um trabalhador trabalhava o dia todinho e ganhava uma dracma. E essa dracma, ela servia para comprar o alimento total daquele dia. Então pagava uma diária. Então muitas vezes a pessoa trabalhava, ganhava uma dracma e aquilo dava o sustento do dia. Agora você imagina como é que era o imposto dos romanos. O que os romanos faziam? Ele cobrava o imposto individual das pessoas. E sabe quanto era imposto? Era 2 dracmas. Ou seja, 2 dias de sustento. Era altamente corrupto o sistema. Você imagina você ter que ficar 2 dias sem comer, sem sustentar a família, porque tinha que dar imposto para o governo, né? Que era um assalto, era um roubo. 2 dias, 2 dracmas não era fácil, né? Ou seja, é como se eu pegasse meu salário do mês e desse para o pessoal e agora que vai comer, né? Dá teu jeito, né? Eu disse, olha, não, dá, né? Imposto é quem imposto. E eu disse, não vai dar, você realmente. Jesus não era revolucionário, né? Jesus não pegava conta da autoridade. Não, mas você não pague realmente o imposto porque vocês estão passando fome. Não, pagar imposto. Inclusive, ele pagou imposto por lei e por Pedro, né? Quando ele disse para pescar aquele peixe, lá encontrou uma outra moeda que valia 2 dracmas. Aí deu essa única moeda que valia por ele e por Pedro, né? Então, veja bem, mas ele disse, não submetemos. Irmãos, nós nunca devemos falar mal do governo, do nosso governante, porque foi Deus que permitiu. Eu queria, estou falando de política, poxa, eu queria Bolsonaro, mas olha, roubaram a tal Lula. Honre o Lula. Apesar de você não votar nele, honre ele. Respeite. Nós temos essa obrigação como crentes. Lembra como eu falo aqui? É uma questão de consciência. É dada por Deus. Irmãos, antes eu tinha um problema.
Meu problema é que, assim, meu Deus do céu, se por acaso subir um governo desse tipo de esquerda no país, eles vão perseguir os crentes. Aquilo começou a me perturbar, sabia? Começou a me perturbar, vão perseguir os crentes e tal. Tem crente que não está preparado para a perseguição, tem muito crente que vai chegar na hora e vai difamar o nome do Senhor. Mas quando eu entendi pela palavra do Senhor que toda autoridade procede de Deus, então você não precisa ter nada. Mas assim, esse governo que está aí, foi o Senhor que permitiu. E por que ele permitiu? E a igreja está no meio desses motivos. Irmão, Deus não faz nada nesse mundo que não olhe primeiro para a sua igreja. Entenderam bem? Nenhuma decisão que Deus toma nesse mundo com relação a qualquer tipo de autoridade, que a igreja não seja um fator essencial nessas decisões. Quer um exemplo? Olha, irmãos, quem estuda um pouco de história e vai ler um pouco sobre o século XIX, sabe que o século XIX foi um século que começou novamente o tipo neocolonialismo, ou seja, os europeus, eles invadiram novamente a Ásia, a África, e eles foram colonizando toda aquela região ali do sudeste asiático, do norte da África, aliás, a África inteira. Aí, nós só lemos isso, né? Então, foi na época que o Império Inglês, o Império se tornou mundial. A Inglaterra é uma ilha ali pequenininha, mas ela tinha possessões em todas as partes do mundo, das Américas à Ásia e à África. Tanto é que existia um provérbio inglês que dizia assim: no Império Inglês o sol nunca se põe. Ou seja, onde era noite numa parte do Império, nunca na outra parte era sol, né? E nessa época teve uma rainha chamada Rainha Vitória, né, que se destacou muito, ela foi uma rainha muito poderosa, tanto é que se chamada de Era Vitoriana. Aí a gente lê essa história, assim, os ingleses dominaram o mundo inteiro, né? Dominaram o mundo inteiro. Só que os irmãos talvez não percebam que nesse domínio do mundo inteiro foi uma facilidade para se levar o Evangelho. Foi o século que mais se pregou o Evangelho no mundo todo. Não houve praticamente nenhum país no mundo que missionários ingleses e americanos, nessa ida dessa colonização, não levassem o Evangelho a todas as partes do mundo onde o Império Inglês dominava. Sabia, irmãos? Aí diz assim: poxa, então quer dizer que Deus usou o domínio inglês para levar o Evangelho? Sim. Praticamente no século XIX, todos os países do mundo quase ouviram o Evangelho porque foram missionários no século XIX. Então Deus usa a autoridade humana por causa da igreja, mesmo que elas sejam corruptas. Por isso, nós nunca devemos difamar os nossos governantes, por mais corruptos que eles pareçam. Lembrando que quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, já estava no poder um cara terrível chamado Nero. Nero foi um dos piores imperadores romanos. Paulo disse: olha, você não tem perdido a ele. Entenderam, irmãos? Nós, como crentes, submetemos autoridades, estamos obedecendo ao Senhor. E não se preocupem com elas, porque Deus tem tudo em suas mãos. Tudo em suas mãos. Nunca devemos difamar. A consciência que obedecendo à autoridade estaremos obedecendo a Deus, não aos homens. Aqui é o nosso testemunho como crentes salvos que está em jogo. Eu não sei se alguns irmãos costumam falar mal do prefeito nas escolas. Não faça isso não, né? Fala mal do nosso governante. Não faça isso não, nós somos crentes. Deus não nos deu essa autoridade para difamar os nossos governantes, por pior que eles sejam. E essa minha pregação aqui, irmãos, não é para defender eles não. São pecadores e corruptos como todo mundo. É para defender nossa conduta como crente. Por esta razão também, como Paulo falou, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto dele. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem é imposto, imposto. A quem honra, honra. A quem temor, temor. Né? Olha, no dia 20/12 de 2023 aconteceu uma coisa interessante. O presidente Lula, ele foi ao... Irmão, eu não votei no Lula não, tá bom? Ele foi ao Congresso Nacional, porque todo ano o presidente ele vai ao Congresso Nacional fazer um discurso, né? Naquela relação entre o Congresso, entre o Executivo e o Legislativo. E ele foi ao Congresso Nacional fazer um discurso. E assim que ele foi entrando naquela abóbada gigante, que estão todos ali os senadores, os deputados, ali na hora que ele entrou, ele já foi recebendo os gritos de
ladrão, 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 né? E adivinha quem estava puxando os gritos de ladrão? Eram os deputados da bancada evangélica. Falta de respeito com a autoridade, né? Não importa quem seja. Irmãos, não devemos manchar o nosso testemunho por questões puramente que nós entendemos errado. Por isso que o crente não deve se meter em política, ser assetivo, sabe? Não deve. A não ser quando Deus ele envia tal coisa. Por exemplo, assim, olha, Daniel foi um tipo governante lá na Babilônia, José foi governante no Egito, mas tinha um propósito. José não chegou lá no Egito, olha, eu quero ser o vizir daqui, eu quero ser o segundo da hierarquia, não. O Senhor o levou porque tinha motivação. Lembre-se, Deus olha sempre para os seus servos. Percebe isso? Qualquer autoridade que Deus conheça sobre nós, Deus tem sempre por visão a sua igreja. Irmão, não tem, né? Deus não faz as coisas aleatoriamente. Ele não faz isso. Então, aquilo foi um erro muito grave daquela dita bancada evangélica de chamar essa autoridade de ladrão. Se foi roubo ou não, nesse caso, o atual presidente está investido de autoridade dada por Deus. Deveria ser respeitado. Os ímpios fizeram isso com o Bolsonaro, no caso, né? Mas nós não somos ímpios, irmãos. Irmãos, nós devemos ver ainda a autoridade fazendo coisas terríveis, mas vamos respeitá-la, não nas coisas terríveis que elas fazem. Vamos respeitá-la segundo a lei, porque eles vão dar conta disso ao Senhor, a Deus. Deus irá cobrar deles. Mas qual é a nossa postura? Respeitar a autoridade da Deus. Não compactuar com seus erros, não compactuar com seus pecados. Então não devemos confundir a autoridade vinda de Deus com a pessoa que dela está investida. A autoridade está sempre associada à pessoa de Deus, não à pessoa do homem que Deus investiu ela. Exemplo, Daniel. Sabe por que Daniel ele não comeu as iguarias do rei? Daniel ele era vamos dizer que ele era o líder dos bruxos ali, porque é uma outra história essa questão, né? Líder dos feiticeiros, você vê que ele não era isso. O que acontece, né? Foi dada uma autoridade, aí é que está a questão que nós não devemos obedecer a autoridade quando vai bater com nossa fé. Aí nós temos a total liberdade de não obedecer, porque não vamos estar desobedecendo a Deus. Por exemplo, quando o rei deu ordem para Daniel, para dar a Daniel a comida, ou a iguaria que o rei comia, não era qualquer um que comia, a comida do rei era uma comida muito boa, isso é, dá para esse pessoal, desses jovens aí, essa comida, porque a comida é muito boa, eles vão ficar bem fortinhos e tal. Aí eu disse, não quero. Não, mas eu quero escolher, se eu não comer, vão cortar a minha cabeça. Nisso ele desobedeceu. Por quê? Porque toda aquela comida, antes, ela era, primeiro, antes de passar para quem ia comer, antes de ser preparada, todo o material era colocado primeiro a uma divindade. Uma divindade tinha que abençoar aquela comida, tinha que fazer todo um sacrifício para aquela divindade, para depois então ser levado para comer, e Daniel sabia disso. Então Daniel, como um bom judeu, né, seguidor da lei de Moisés, disse, não, já não vou comer, porque ela está sacrificada às ídolos, não vou comer. Nisso ele desobedeceu. Ele desobedeceu porque a obediência a Deus não era comer comida sacrificada às ídolos, não era? A obediência a Deus era ser puro. Aí ele disse, não quero comer. Por isso que ele pediu então aberturas para comer. Entende, irmãos? No nosso contexto assim, no momento em que a autoridade ela vem inserir nossa fé, nós vamos dizer, não vou obedecer. Por quê? Porque se eu obedecer essa autoridade, eu vou estar desobedecendo a Deus, porque está indo contra a nossa fé. Aí sim, isso não é desobediência à autoridade, é desobediência aos homens que estão lá, modificando a autoridade que Deus deu para eles exercer. Vocês entenderam, irmão, essa questão? Essa é a nossa postura. Então Daniel não comeu as iguarias, porque estava associado à adoração às divindades que eram representadas pelo rei. Então não devemos confundir a autoridade vinda de Deus com a vontade da pessoa dela investida. Lembre-se, a autoridade do homem está sempre associada à vontade de Deus, não à vontade do homem dela investido. Ele tem outro exemplo, é Sadraque, Mesaque, Abednego. Ele disse, o que foi que eles fizeram? O rei Nabucodonosor tinha autoridade, submeteram a ele,
Não, porque é contra a sua fé. Isso aqui não. Nós devemos. Em tudo isso obedeciam a autoridade do rei. Mas quando o rei disse, olha, você não tem que se ajoelhar e adorar, disse, aqui não. Aqui não vai, não tem condição. Nesse ponto, sim, tudo aquilo que os nossos governantes, que a legislação quiser impor para nós, mas que vá contra a nossa fé, nós temos que obedecer ao Senhor, não a eles. E temos, porém, Deus não tem autoridade para eles fazerem isso. Fazem por causa dos seus pecados, tá, meus irmãos? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram perante a estátua do rei Nabucodonosor, porque era uma forma de adoração ao próprio rei, representada. E, irmãos, então qual deve ser a nossa postura como crente? Devemos obedecer toda a legislação. Não devemos difamar e nem falar mal do nosso governante. Seja qual a posição que eles tiverem, não devemos difamar, seja ele homens bons ou homens corruptos, porque nós somos. Deus nos deu esse dever de nós nos submetermos à autoridade, contanto é que ela não venha de alguma forma tentar nos afastar do Senhor ou destruir a nossa ética cristã. Esse próximo semestre agora, eu vou dar uma disciplina na universidade chamada Éticas e Valores Organizacionais. É o momento que eu uso justamente para extrair a questão ética da Bíblia, Ele fala com meus alunos. Ou seja, qual é a ética do homem? É uma ética mundana, A ética da corrupção, mas a ética de Deus é perfeita. Essa que eu falo na sala. A ética que vem do Senhor. A ética consiste, irmãos, em muitas coisas. O nosso contexto como crente deve ser assim, irmãos, ser honesto em tudo que devemos fazer, como crente, porque nisso está o nosso testemunho. Meus amados, devemos ser honestos e sinceros em tudo que fizermos, porque é a nossa única maneira de nos diferenciarmos do mundo corrupto. Por isso que, principalmente onde nós estivermos, devemos tomar muito cuidado com a nossa postura. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, com a forma como nós nos comportamos perante as pessoas, principalmente ao pecador perdido. E a questão ética, a ética cristã é fundamental. Uma coisa importante da nossa ética cristã é que o que é nosso, o que não é nosso, não é nosso. Acabou, Senhor. Não tem porquê. O que é nosso, o que não é nosso, não é nosso. O crente verdadeiro, ele não é apegado às coisas materiais. Ele precisa ter as coisas materiais para poder viver, mas ele não é apegado. Eu me lembro, eu não quero ser exemplo de ninguém, quando eu estava iniciando meu trabalho, tinha 21 anos de idade, a minha chefe muitas vezes deixava, não vai ser testar, ela confiava em mim, deixava muitas vezes na vida dela dinheiro, mesmo assim e tal, mas não tinha por que mexer. Não tinha por que, mesmo precisando, não temos por que mexer. Mesmo precisando, não temos por que lançar mão das coisas que não são nossas. A ética é importante, irmãos. Se nós andarmos segundo a Bíblia nos fala, inclusive o pecador perdido, ele vai nos respeitar. Mesmo ele sendo corrupto, ele vai nos respeitar. A maneira como nós portamos, ele vai nos respeitar. Eu quero finalizar lendo 1 Timóteo 2, 1 e 3, que diz assim: Paulo falando para Timóteo. Timóteo ele era um jovem pastor, E Paulo estava orientando ele no sentido de escolher presbíteros para a igreja onde Paulo tinha mandado ele. Ele falou assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Aí ele coloca aqui, ele começa a colocar por quem? Pelos reis e por todos que estão em eminência, por todos que são autoridade. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Aqui está, irmãos. Irmãos, se nós obedecermos a autoridade, se nós honramos a autoridade, ela vai nos distinguir, irmãos. Ela vai nos distinguir, Para que tenhamos uma vida correta e sossegada, com toda a piedade e honestidade. Por quê? Porque isso é bom e agradável diante do nosso Deus. Você tem algum irmão aqui que já falou mal do governante? Os presidentes? Não faz mais não, mas ore por ele. Vamos orar para os nossos governantes. Por pior que eles sejam, orar por ele. Às vezes quer ter aquela raiva, fica chateado, Mas transforma essa raiva, essa ira, em oração. Vamos orar nesse sentido. Vamos orar e vamos honrar os governantes, não importa. Fechando, Porque se está lá, foi o Senhor que permitiu. E se o Senhor permitiu, é porque tem alguma relação com a sua igreja. Entenda isso, nada é aleatório. Tem alguma relação com a igreja.
Eu não quero terminar meu pensamento dos irmãos. Já pensou, irmão, se Deus ele permite um governante que vá perseguir sua igreja? E aí? Vamos orar para que ele morra logo? Ou vamos orar para que ele dê capacidade de suportar? É o que devemos pensar. Tá bom? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que possamos ser crentes fiéis e honestos. E realmente respeitar a autoridade, porque quem pensa no Senhor por cada dia. Em nome de Jesus. Amém.